Olá, meu nome é Joyce, eu sou a Prof. Mistanguete. Já tem algum tempo que eu venho publicando vídeos, né, onde eu falo sobre aprendizagem e receitas, né, técnicazinhas para ter sucesso em concursos. Eu tenho recebido por e-mail perguntas, né, e o meu objetivo nesse vídeo de hoje é responder algumas dessas perguntas. Então, quero deixar já o recado, né, que se vocês tiverem outras perguntas, não hesitem a clicar na bio e entrar em contato com a gente, mandar um e-mail para a gente poder responder as suas perguntas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu recebi é de uma pessoa que me diz que tem muita dificuldade para memorizar o que estuda. E ela me perguntou, será que é uma questão de idade? Então vamos lá, eu tenho uma boa notícia. A idade não interfere na nossa capacidade de aprender. Nós podemos aprender a vida toda, né? Eu já falei de neuroplasticidade e essa capacidade do cérebro de se regenerar ao longo da vida, né, vai permitir que a gente aprenda sempre. É verdade que a gente desenvolve, né, a nossa capacidade de atenção, de concentração, ela vai aumentando de quando a gente é pequenininho, que ela é pouca, né, a gente que conhece criança sabe que eles se concentram pouco tempo nas coisas, mas vai aumentando e a gente tem um pico dessa capacidade entre 20 e 30 anos. Só que, se a gente cuida bem do cérebro da gente, cérebro é igual um músculo, se a gente exercita ele, a gente pode tirar o máximo das capacidades desse cérebro, né, do nosso cérebro, ao longo da vida toda. Então, se a gente cuida dele, se a gente faz exercício, se a gente exercita essa concentração, porque a concentração é uma coisa que a gente pode exercitar, né? Então, nós podemos sim aprender ao longo da vida toda. Mas claro que se a gente se acomoda, né? Se a gente fica ali na nossa zona de conforto, não faz esforço para pensar, tem gente que tem preguiça de pensar, né? Fica ali só na novelinha, no futebol, não precisa pensar em nada, assiste e vai engolindo aquele monte de informação. Realmente isso não favoriza, né, o aprendizado. Aprender é uma coisa que a gente tem que praticar para poder estar funcionando bem, né? Então, podemos sim, independente da idade, a gente pode sim aprender sempre, tá bom? Uma outra pergunta que eu recebo eu leio, me diz a pessoa, leio e depois esqueço tudo. Estudei muito e depois esqueço tudo. Como é que isso acontece? Por que isso acontece, né? Na verdade, quando a gente estuda muito, quando a gente pratica uma atividade por muito tempo, a memória de trabalho satura, né? E você sabe o que é a memória de trabalho? A memória de trabalho é um espaço de estocagem, vamos dizer assim, no nosso cérebro, né? Vamos considerar o nosso cérebro como um disco duro de computador. E daí, nesse espaço de estocagem, a gente, que é a memória de trabalho, a gente vai armazenar informações que vão nos permitir de realizar uma tarefa, né? Acho que o meu português tem hora que dá umas falhadinhas. Permitir de realizar, não é muito português, né? Permitir realizar, desculpa aí. Vocês sabem que eu moro na França, né? Então eu falo francês o dia inteiro e tem hora que o português dá uma embrulhada. Então, voltando na memória de trabalho. Essa memória de trabalho, ela pode se saturar, porque ela tem uma capacidade limitada de quantidade de informações e limitada no tempo também. Então, ela vai durar pouco tempo, só o tempo mesmo de realizar aquela tarefa, né? Então, quando a gente estuda muito, na verdade, a gente enche essa memória de trabalho, de informações, e chega um momento em que a gente não entende mais nada, não sabe nem mais onde é que a gente está, né? Fica perdido com tanta informação. Então, é bom lembrar
que o esquecimento é um processo natural do cérebro, né? A gente já falou disso. E quando a gente acumula muita informação, pois o cérebro vai limpando, né, aquelas informações que ele acha que não são necessárias. E a maneira de gravar as coisas, né, é repetir. Repetir de maneira variada, mas repetir sempre. E é assim que você vai poder ter sucesso, né, no seu concurso e lembrar das informações importantes na hora da sua prova. Daí então vem a pergunta, e existe uma maneira de desbloquear o cérebro, né, quando trava tudo e que a gente não está entendendo mais nada? Vou contar uma outra coisa interessante. As pausas também fazem parte do aprendizado. Entre o estudo de uma matéria e o estudo de outra, é bom a gente fazer pausas. E mesmo durante o estudo de uma só matéria, é bom a gente fazer pausas para dar um tempo para o cérebro processar as informações, né, que a gente está armazenando ali. Então, eu aconselho realmente a fazer pausas para poder continuar trabalhando, né, de maneira eficaz. Mas mesmo fazendo pausas, é importante guardar o foco, né? Se eu estudo 10 minutos e passo 1 hora no Netflix, não tá valendo, né? Ou 1 hora olhando o WhatsApp e outras redes sociais, né? Que tem tantas, a gente pode se perder nelas, né? Então não é isso, não é esse tipo de pausa. São realmente pausas de 5, 10 minutos, só para dar um tempo mesmo para a cabeça descansar, né? Ou às vezes uma pausa, vai fazer um passeio, vai fazer uma caminhada, uma pausa saudável, né? Pausa para fumar um cigarro também não está contando, não, porque mesmo que o cigarro dê aquela impressão de relaxamento na hora, né? Não é saudável, o cérebro precisa de oxigênio e a pausa para o cigarro vai justamente diminuir a quantidade de oxigênio para o cérebro, né? Então, não é esse tipo de pausa. Realmente são pausas para dar um tempinho e voltar a fazer um trabalho. Às vezes eu falo de trabalho, né? Você vai me dizer, mas eu estou estudando para concurso, eu não estou trabalhando, eu estou estudando. Então, eu quero te contar uma coisa interessante. Aqui na França, estudar é considerado como trabalho, né? Você trabalhou hoje, né? Quando eu estou estudando, eu estou trabalhando para o meu futuro. Então, quando eu falo de trabalho, o estudo, eu considero o estudo também como trabalho, né? Porque dá trabalho de estudar, tem que estar concentrado, é uma atividade importante e não é porque não está sendo remunerado, não é? Que deixa de dar trabalho. Então, por isso que eu falo em trabalho. Uma outra pergunta que eu recebo é como é que o nosso cérebro funciona para aprender? As informações que nós absorvemos podem vir por vários canais diferentes. Pode ser pela audição, pela visão, pelo tato, né? Quando a gente faz alguma coisa. Então, é interessante saber que quanto mais canais forem solicitados, melhor a gente aprende. Então, o primeiro passo para aprender é entender o que está sendo estudado. Vocês já repararam que às vezes a gente escuta uma palavra que a gente já escutou, a gente acha mais ou menos que sabe o que é aquilo, mas não tem a definição exata daquela palavra. Daí, o fato da gente escutar aquilo, a gente vai parar de escutar, perder a concentração. Por exemplo, eu estou lendo, né? Ou eu estou escutando alguma coisa, e aí me vem uma palavra que eu não conheço direito, aí eu vou parar para procurar. O cérebro os neurônios, né, vão começar a fazer conexões para todo lado, procurando o que é aquilo. Isso nos faz perder a concentração, perder o foco, né? Porque daí eu já não estou mais escutando ou entendendo o que eu estou lendo, eu estou procurando uma outra informação. Então, a primeira coisa é saber parar para poder ir procurar aquela definição. Encontrou uma palavra, não sei o que quer dizer, para tudo. Vamos achar a definição dessa palavra para entender o que está sendo estudado. Porque se a gente não entender, como é que a gente pode memorizar uma coisa que a gente nem entendeu, né? Um segundo passo, né, para aprender o que está sendo estudado é revisar. Porque, como nós já dissemos, o cérebro precisa de repetição para aprender.
para poder memorizar alguma coisa. Uma coisa que foi vista só uma vez, pois ele considera aquilo como irrelevante, não importante, né? E não vai memorizar aquilo. Então, é importante repetir, mas ler um texto inteiro 10 vezes é muita informação, né? Então, mesmo que a gente esteja repetindo, a gente vai se perder no meio daquele tanto de informação. É importante resumir, tirar as palavras-chave, as informações-chave de um texto, de um vídeo, para poder revisar aquelas informações. Ao invés de revisar tudo, a gente vai revisar o que é importante, né? E isso vai favorizar a memorização. Você já ouviu falar na pirâmide de aprendizagem? É uma teoria desenvolvida por um psiquiatra americano, o Dr. William Glasser. Ele diz que nós aprendemos 10% daquilo que nós lemos. E nós aprendemos 20% daquilo que nós ouvimos. 30% daquilo que nós observamos. E 50% daquilo que nós vemos e ouvimos. Olha só o interesse de estudar por vídeo, né? Hoje em dia nós podemos estudar por vídeo. Já teve uma época em que não tinha muito esse recurso, né? Quando eu estudei, já faz um tempinho, quando eu comecei a estudar novinha, né? Mesmo na época do segundo grau, eu não tinha esse recurso tão fácil, né, de utilizar, que são os vídeos. Então, vídeos são uma ótima maneira de estudar, porque aí nós estamos lendo e ouvindo, nós estamos vendo e ouvindo, o que nos facilita uma aprendizagem de 50% daquela matéria, né? E quando a gente discute um assunto com a outra pessoa, né, quando a gente discute sobre uma matéria, trabalho em grupo, nós aprendemos 70% daquilo que a gente está estudando. E melhor ainda, quando a gente ensina uma matéria, a gente aprende 90% dela. Então, a gente pode comprovar aí a teoria, né, do pedagogo francês Célestin Freinet. Célestin Freinet, ele fala que quem sabe, ensina. Quem não sabe, pergunta. Então, quando a gente está num grupo, né, vê um colega com dificuldade, para tudo, vai ali, explica o assunto para ele. Você vai ver que o fato de explicar o assunto, pois você aprende muito mais. Além de você estar fazendo uma coisa boa, né, que é ajudar um colega, e você também vai estar aprendendo mais. Uma outra pergunta que eu recebo é: mas eu não tenho tempo para estudar, como é que eu faço? É importante saber se organizar para poder estudar e para obter sucesso no concurso que a gente tanto sonha, né? Se a gente passa o dia todo correndo, que nem barata tonta para todo lado, sem foco, sem saber exatamente o que a gente está fazendo, fica difícil achar tempo na vida para estudar, não é? Estabelecer os nossos objetivos com clareza e saber para onde é que a gente vai é fundamental. Muitas vezes, sem nos darmos conta, passamos a vida cuidando da vida dos outros e cuidando dos outros sem cuidar de nós mesmos. Não é mesmo? A questão da autoestima é muito importante aí, porque se a gente não cuidar da gente, quem é que vai cuidar da gente, não é? Então, se a gente passa a vida toda cuidando dos problemas dos outros, resolvendo a vida dos outros, quem é que vai resolver os nossos problemas? Né? É aí que é importante, e tem gente que vai fazer cara feia para mim por causa disso, é importante saber dizer não, né? Quantas vezes a gente diz sim a tudo que nos pedem, não é? Sem parar para pensar, será que aquilo ali é importante para mim? Será que eu estou realmente andando para frente no meu projeto? Ou será que eu estou só agradando os outros, né? Com medo de desagradar, com medo do outro achar ruim? E, na verdade, quem acha ruim no final sou eu, né?
Quando eu falo quem acha ruim no final sou eu, não sou eu, a prof. Mistanguete. Quem acha ruim no final é a própria pessoa que não pensa nela, né? Que pensa nos outros, que, por exemplo, tem um projeto de estudar para concurso, isso tudo, aí liga alguém, vamos ali comigo só fazer uma comprinha no shopping, vai para acompanhar o amigo, a amiga, né? Vai acompanhar a amiga que tem uma consulta médica, mas pode ir sozinha, né? Pode resolver o próprio problema, mas chama para ir junto para poder não ficar aborrecida na sala de espera. E lá vamos nós, ficar horas em sala de espera com a pessoa só para poder matar o tempo dela, né? E perder o nosso tempo. Então, essa questão do foco, né? Saber dizer não, hoje eu não posso. Hoje eu tô estudando. Você me desculpa, mas eu não posso. E muitas vezes a gente fala, não posso por isso, por aquilo outro. Não precisa justificar, não. Não posso. Porque quando as pessoas falam não pra gente, já repararam? Eles não justificam. Muita gente fala, não, hoje não. E é assim, é a vida deles, né? E a gente aceita e respeita. Pois então vamos praticar isso também? Saber dizer não, né? Então, saber dizer não faz parte do seu projeto de ter sucesso no seu concurso. Responsabilizar as pessoas em torno de nós pelas próprias necessidades é importante nesse momento. E vamos combinar? É importante em todos os momentos, né? Analisar antes de falar ok para tudo que nos pedem, né? Aquilo ali é pertinente? Vale a pena? Ou eu estou só perdendo o meu tempo, né? Mas eu vou parecer egoísta, você pode me dizer. Tá bom, mas um pouquinho de egoísmo faz parte do bem-estar, né? A gente não pode só pensar nos outros, porque daí a gente se perde. Então, um pouco de egoísmo pode fazer parte, sim. Claro que, por exemplo, quando a gente tem filho pequeno, a gente precisa cuidar deles, né? Mas você já reparou que eles crescem e crescem rápido? E que quando a gente vê, tá lá o cara grandão e estamos nós ali misturando leitinho com Toddy até hoje, né? E sem nos darmos conta que eles podem fazer isso por eles mesmos, né? A gente tem nossa parte, claro, de responsabilidade, mas é bom responsabilizar, inclusive, os nossos filhos, né? Já me aconteceu uma vez, vou contar uma historinha para vocês. Me aconteceu, eu estava numa aula onde eu falava disso, né? A necessidade de falar não. E tinha uma das minhas alunas que estava ali e recebendo mensagem sem parar. Ela mora numa cidadezinha perto aqui, de onde a gente estava, né? E a filha dela, que já está com 24 anos, não tem carteira de motorista porque ela não precisa. Então, ela fala, não preciso de carteira de motorista, não. E essa menina, né, mora do outro lado da cidade. E daí, esse dia, ela estava mais do outro lado ainda, né, do lado oposto da casa dela, mais depois da casa da mãe dela. E aí ela manda uma mensagem para a mãe dela, mamãe, eu tô aqui hoje e você pode me buscar? Para a mãe dela buscar ela ia ter que sair do centro de formação onde a gente estava, e até onde estava a garota, voltar, atravessar a cidade inteirinha, né? Deixar a garota na casa dela, porque ela já tinha um apartamento, né? Morava sozinha, mas não precisava de carteira de motorista. E voltar para casa. Isso tudo depois de um dia inteiro de aula, né? Com trânsito e toda aquela coisa toda. E ela já estava assim com o I, né? O I, assim, em português, já estava com o I escrito, prontinho para mandar na mensagem, quando eu falei dessa história de falar não. E aí ela parou, olhou para mim e apagou a mensaginha dela e botou não ali, né? E sabe o que aconteceu? A filha dela falou, então tá, vou achar outro jeito. E pronto, né? Ela que estava, minha aluna, que estava morrendo de medo de falar não para a filha dela, da filha dela sofrer, da filha dela ficar com raiva dela e tudo. O que a filha dela fez? Parou, pensou e achou outra solução. Então, tem hora que a gente deixa de falar não de medo da reação do outro. E quando a gente vê, o outro aceita naturalmente, porque se fosse com ele, aquele abuso, ele ia também falar não, né? Então, falar não faz parte da autoestima. Pensa nisso.
Uma outra pergunta que eu recebo: existe uma fórmula para eu me organizar? Sim. Definir objetivos, manter o foco, saber o que queremos. Estabelecer uma planilha, né? Uma planilha de horários para a semana e manter o foco ali. Seguir essa planilha. Claro que imprevistos acontecem, mas aí eu volto ali, né? Onde eu já falei. Esses imprevistos são imprevistos meus? São imprevistos que me concernem, acho que é francês, desculpa. São imprevistos que têm a ver comigo ou são imprevistos dos outros? Né? Será que ali eu tô é realmente urgente? É realmente importante que eu me ocupe daquilo? Ou é responsabilidade de uma outra pessoa que a outra pessoa pode resolver? E também é bom a gente ter em mente o que é prazer imediato e o que é prazer a longo prazo. Prazer imediato é ficar ali nas notificações, né? Quem foi que clicou no joinha da minha foto desse final de semana, quem fez um comentário. Isso tudo são prazeres imediatos, né? Ir lá na geladeira pela terceira ou quarta vez nos últimos 10 minutos, ver se tem alguma coisa de novo, né, para comer, ficar beliscando o tempo todo, perder nosso tempo, perder o nosso foco por coisas que não são importantes. Então, isso é bom a gente ter em mente que quando a gente está estudando, se a gente quer realmente ter sucesso em concurso, a gente tem que tirar aquele tempo e fazer o que a gente se dispõe a fazer, né? Tá certo que é muito bom se divertir, né? E que se divertir faz parte da vida. Mas se a gente passa o tempo todo se divertindo, vamos lembrar, a vida não é um parque de diversões. Se a gente quer conseguir realmente o sucesso que a gente tanto almeja, a gente tem que trabalhar, né? Já falei sobre a questão do trabalhar, estudar também é trabalhar. Então precisa de trabalho, precisa de concentração, precisa saber se dizer agora não. Agora, porque falar não é para si mesmo também. Falar não para si mesmo é também importante nessa jornada de sucesso. Se nós passamos o tempo todo só nos divertindo, as coisas que são realmente importantes vão ficando de lado. E quando é que a gente vai fazer isso? E daí acumula aquilo tudo, vira uma pilha de coisa para fazer que a gente não sabe nem mais por onde começar e como ter foco, né, dentro de uma pilha de coisas para fazer, perdido naquilo tudo. É muito difícil, não é? Então, a gente tem que ter realmente esse objetivo traçado, saber para onde a gente vai. E se a gente recusa, fala não para si mesmo, né, diante daquele prazer imediato, a gente pode se dizer também, né, que agora eu não vou lá, não. Passear ou assistir aquela série que eu quero, ou ficar olhando rede social, mas a hora que eu conseguir o meu sucesso em concurso, olha só o tanto que a minha vida vai mudar. Vou ter um emprego que eu sonho, vou fazer o que eu gosto, vou ter um salário bom no final do mês, né? Que muda tudo. E vou ter estabilidade na minha vida também, o que vai me permitir tirar férias, me divertir, o que vai me permitir trabalhar só na hora do trabalho das 8 às 6, à tardinha já estou livre para fazer o que eu quero, né? Final de semana não preciso ficar estudando, posso fazer o que eu quero. Então, assim, pensar nesse prazer a longo prazo, né? E guardar ele em mente, visualizar mesmo, né? Eu sempre falei que mente modela matéria. Quando eu quero alguma coisa, eu já vejo aquela coisa. Porque o fato da gente ficar visualizando, você vai me falar, não, mas eu não acredito nessa história. Mas não é isso, não. É porque o fato de eu ficar visualizando o que eu quero me faz trabalhar para aquilo. Né? Se eu fico pensando, não vou nem sonhar com isso não, porque fico com medo de quebrar a cara depois e de me frustrar, mas eu perco a oportunidade de estar ali com aquela coisa em foco, né? Faltando em foco, mas focar mesmo naquilo que eu quero para poder fazer o que tem que ser feito. É isso que é importante. E daí, quando eu passar no meu concurso, pois aí eu vou poder fazer o que eu quero mesmo, sem culpa. E viver sem culpa, gente, não tem preço. Outra pergunta que eu recebo. Às vezes,
a minha mente se perde nos meus problemas, não consigo me concentrar. Como é que eu faço para me concentrar? Então, eu escuto muito isso, não consigo prestar atenção, não consigo me concentrar. A minha resposta para esse tipo de pergunta nem sempre agrada, porque estudar, prestar atenção e se concentrar é um ato voluntário. Eu me concentro se eu quiser me concentrar. Eu vou prestar atenção naquilo que eu quero prestar atenção. Se eu não quiser, ninguém me pega. Então, o primeiro passo para poder prestar atenção e para se concentrar é querer fazer isso. Claro que se nós não temos o hábito de nos concentrar, é mais difícil de fazer isso. Mas, mais uma vez, é uma questão de hábito, é uma questão de treino. A gente vai treinando se concentrar, né? Se hoje eu só consigo ficar concentrado 1 minuto, se eu me organizo para isso, se eu me preparo para isso, se eu ponho na minha cabeça por que eu quero me concentrar e vou trabalhando, tá bom, hoje eu só consigo ficar concentrado 5 minutos, mas assim, a gente é adulto, né? Então, numa criança a gente entende isso mais fácil, num adulto já dá pra gente ficar concentrado mais tempo, né? Basta querer. E quanto mais a gente pratica essa concentração, mais fácil vai ficando de fazer. Então, mais uma vez, vamos treinar.